Olá, como vocês estão? Eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Mike, né? O Mike Leão, todo mundo tá sabendo desse assunto. Porém, eu não fiz o vídeo, né, de quando ele viu e tal, o OVNI. Vai ser agora se ele está mentindo ou não. Eu não vou colocar minha mão no fogo por ninguém, não vou queimar minha mão, porque eu não sei se realmente ele fez isso por engajamento, se ele não sabia que era um camping, o que que era. Enfim, vamos ver o vídeo. Eu separei também alguns TikToks aí pra gente olhar depois desse vídeo aqui. Youtuber na Lata Driver vai até a região do suposto avistamento e afirma ter desmentido a versão de Mike. Proprietários da Chácara Paraíso se pronunciam e mostram luzes em sua chácara. Mike participa do programa de Celso Portiolli e acusa pessoas de estarem se aproveitando da história para ganhar dinheiro. Vamos falar disso e muito mais no vídeo de hoje. Gente, é tão bom ver os comentários, né? Um monte de página postando Mike Leão desmascarado. E daí entra no meu perfil, dá de cara com uma publi pra Copa do SBT. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o canal Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer atualizações no caso do Mike, inclusive, né, porra, quanta coisa pra falar desse caso, toda hora tem uma versão nova, toda hora tem algo novo pra ser dito, né, e agora não é diferente, é algo importante, inclusive, que a gente vai trazer aqui, né. Hoje eu tô aqui com o Lucas Cieca por trás das câmeras e vamos falar sobre o caso do Mike novamente. A gente tá na casa do Mike Leão, certo? Vou mostrar pra vocês a hora, beleza? Ó, Beleza. sábado, 19 horas e 17 minutos. Olha aí o possível OVNI. Tá, vamos ver, vamos ver. Tá meio parecido com o que ele viu? Tá, beleza. 57X. Henrique Pereira, do canal Na Lata Driver, né, saiu de São Paulo para ir até o Paraná para fazer esse conteúdo dele. Então, cara, também... Nossa, o cara investiu tempo e dinheiro, né? Porque tá podendo. Oh, meu Deus. Tem um sacrifício dele ali. Ele foi lá na região da casa do Mike, no sábado, por volta das 19 horas. Enquanto o Henrique tava lá na frente, a mãe do Mike acabou aparecendo, bem brava com ele, inclusive, e até ameaçou chamar a polícia. Ele então respondeu que entendia ela, que ela não tava mais aguentando mais a situação, mas que ficar em frente à casa dela não era um crime. Então, ele poderia continuar lá, mesmo que a polícia aparecesse. Mas vamos ser sinceros, por mais que apareça ET, não apareça, você gravou alguma outra coisa que não tem a ver com um alienígena, cara, eu também ia ficar puta de ficar aparecendo na frente da minha casa. Já não gosto que as pessoas venham na minha casa, daí fica um monte de gente que eu nem conheço na frente da minha casa. Ai, eu ia odiar. Fica mais ou menos da onde era, né, o sítio do Mike, porque tá em frente, e filma o lugar que seria o lugar que o Mike filmou. E então ele mostra um local, através do zoom, que tem umas luzes, que seriam as mesmas luzes gravadas pelo Mike na versão do Na Lata, né? Eu não passei por nenhuma porteira, só pra deixar bem claro, tá? Puta, lá vem a moça agora, viu, mano? Moça, eu não tô fazendo nada demais, eu não... Então deixa a polícia chegar, eles já vieram ontem aqui, tá? Eu vou tirar a placa, então. Cadê? Meu filho tá lá em São Paulo. Nessa hora, a mãe do Mike ainda tá meio brava com ele, né? E ela fala o seguinte: essas luzes nunca apareceram. Depois do vídeo do Mike, começaram a ligar essas luzes. Não sei se é pra confundir ou pra chamar atenção pra chácara. Estão fazendo propaganda. Chega a dar ódio o que estão fazendo. Então ela fala que não tinha essa luz antes, né? E que começou a aparecer justamente pra tentar chamar atenção pro lugar, que é um lugar que comercializa, né? Pra poder estar lá. Logo em seguida, então, o Henrique consegue contato com os proprietários do camping, que é essa chácara, né? E pede pra que eles apaguem as luzes que ele tá filmando, pra poder provar que de fato são as luzes lá da chácara, né? Oi, Henrique, é Luiz Carlos da Chácara Paraíso. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Ô, Luiz, se é bom fazer um teste, você consegue desligar a luz aí da sua chácara? Claro, Henrique, consigo sem Eu tô ao vivo. Viu, são vários interruptores, então eu vou começar pela tua esquerda e vou lá pra direita. Beleza, combinado. E enquanto essa conversa tá acontecendo, né, uma das proprietárias pergunta quem que é a senhora que tá ali com o Henrique. Aí o Henrique fala, não, quem tá aqui é a mãe do Mike e tudo mais. E ela fala, o Mike é gente fina, já tivemos ele com um cliente, ele conhece o nosso campo. E, tipo, meio que falando, ele sabe que a gente não tá mentindo, né? Meio que tentando fazer uma boa vizinhança. E então eles vão... Essa é a questão. Quem que tá mentindo? Já existia essas porcarias de luzes aí? Não dá pra saber se o Mike tá falando que ele nunca viu. Pode ser que ele nunca tenha visto. Eu demoro pra perceber coisas, às vezes, na minha casa, sei lá. São luzes à noite, então não daria pra reparar. Porém, e se os caras também colocaram essas luzes depois do ocorrido? Também não sei, não vou colocar minha mão no fogo por ninguém. Uma por vez e mostram que realmente aquelas luzes que estavam sendo filmadas eram do camping, né? É a mãe do Mike Leão. Do Mike, não. O Mike é gente fina pra caramba, ele Gente já fina. esteve aqui como cliente e ele conhece o nosso camping, e agora tem algumas... Tá apagando as luzes, tá que você vai apagando. ver. Tá apagando as luzes aqui na câmera. Vai Isso apagando. aqui a gente tem... Só que não aparecia aqui pra nós. Pergunta se... Ó, tá apagando mais lâmpadas, ó. Tá apagando.
Nesse momento dá até pra ouvir a voz da mãe do Mike, no fundo, nessa hora, né, falando, olha, é da chácara mesmo, mas não parecia aqui pra nós, mas é deles mesmo. Como se tivesse meio que caindo uma ficha, né, pode ser que seja de lá mesmo. Aí ela entra na linha com a proprietária e começa a conversar com ela. Tudo bem? É o seguinte, tudo bem? Conheço o Mike, Eu- seu filho. Sim, o que eu quero dizer pra ele é que aqui da nossa casa, antigamente, esses dias a gente não via essas luzes, né? E agora ela aparece pra nós. Então, não sei se teve algum desmatamento aqui perto da nossa chácara, entendeu? É isso que eu quero. Isso também é uma questão a ser levantada. Será que também houve um desmatamento, alguma coisa? Antes tampava a visão e hoje já não tampa mais? Cara, são questões a ser levantadas. Agora, se ele estava mentindo ou não, a consciência é totalmente dele. Eu acreditei. Sinceramente, eu queria que realmente tivesse visto o Alien, porque ia ser algo legal, algo. Não sei se seria algo épico. Assim, seria algo interessante. Eu gostaria que fosse verdade. Mas vamos continuar o vídeo. Agora tá aparecendo, é isso que eu falei. Eu não falei que vocês colocaram as luzes pra isso. Não é isso que eu quis. É que nós não via essas luzes antes. Então, no domingo, depois que isso tinha rolado no sábado, né, o Mike foi até o programa do Celso Portiolli no SBT, lá ele falou justamente sobre isso. Botaram ele pra fazer um react, né, do vídeo do Henrique, mostrando que aquelas luzes eram daquela chácara. Um detalhe curioso, né, primeira coisa que a gente tem que notar aqui, o Mike tá com um assunto que teoricamente é muito sério, e ele foi no Domingo Legal, tá ligado? Foi no programa é Domingo Legal, né? É, do Celso Portiolli? É, do Celso Portiolli. Foi no programa do Celso Portiolli pra fazer isso. É, não me parece o... Não é o lugar correto, né? Eu ia num jornal, né? Pô, ainda mais que ele falou que o mundo todo quer ouvir ele, que tem um monte de gente lá, um monte de emissora, que é pessoas de vários países e tudo mais. Ele escolheu falar lá no Celso Portiolli, com todo respeito com o Celso Portiolli, né? Mas ele é mais do entretenimento do que o do jornalismo. Então, como que ele ia lidar com isso? Ele ia lidar de alguma forma que fosse pra render. E foi o que ele fez. Colocou o cara pra ver o vídeo que tava desmentindo ele. E ele ficou lá, na hora, tendo que dar alguma resposta. Aí ele falou o seguinte: vocês viram que tem mais luzes do lado. Ali no vídeo, eles não estão falando das luzes que estão aparecendo à esquerda e à direita. A imagem ali é bem menor do que eu gravei. Ele tá falando, né? Pô, tinha mais luz pra esquerda e mais luz pra direita, né? Na vez que eu filmei. Aqui tem só um pouquinho, é bem menor. Ele falou, é só fazer uma escala comparativa com o tamanho dessa luz com a minha. O que eu vi é reto. O que passou por cima da minha casa é reto. E aqui vem a parte mais forte. Uma questão. Essa questão a hora que ele fala, né? Olha, tá passando aqui em cima de casa. Ele olha pra cima, o celular tá na frontal. Se for verdade, por que que ele não gravou a porcaria da nave em vez de ficar gravando o teu rosto? Porque você gravou o seu rosto, meu filho. É isso que é foda, é isso que dá raiva. Virasse o celular. Não tem necessariamente algo pra poder provar isso. E aqui, pô, se passasse em cima da casa dele, obviamente não era o sítio, né? Um sítio não voa, não ia ter como passar por cima da casa dele. Mas como ele não tem como provar e fica só na fala dele, é muito difícil. Ele também fala que nunca tinha visto aquelas luzes, igual a mãe dele falou, e que essa pessoa que tinha pego as luzes, os proprietários, né, estavam faturando muito dinheiro pra alugar esse local. Pra dizer que foi esse o local do avistamento, né? Tô dizendo assim, ó, tu quer vir no lugar onde tava o ET? Ó, quer vir no lugar onde o Mike viu e tudo mais? É aqui. E estavam cobrando mais caro, inclusive, e alugando bastante lá o camping e faturando em cima. Cara, mas será que a longo prazo não seria melhor pra esse camping o lucro de tu ter durante muito tempo, aqui foi onde o ET passou já, e não um bagulho pra tu desmentir no primeiro mês e acabou? Pois é, né? Essa galera do camping aí também, tipo, é meio confusa, né? Que eles apareceram primeiro e a galera falou, pode ser esse camping. Aí eles falaram, aqui não tem luz, não tem sistema de iluminação, a gente não faz esse tipo de iluminação, e no dia que o Mike viu, né, supostamente, não teve nenhum evento. Vocês têm alguma iluminação ali, alguma coisa ali? Que não, possa, de repente, na frente não. A iluminação, ela tá dessa região que nós estamos aqui pra trás. Pra trás. Então, isso que também é foda. É o camping. Beleza. Mas daí, tipo, um contradiz o outro. Fica, tipo, um bate desse lado, outro bate desse. E ninguém fala o que realmente aconteceu. Pois é, entendeu? Aí logo depois eles vêm e falam, não, a gente tem essas luzes. E aí quando a mãe do Mike questiona pelo telefone, eles falam, não, a gente tem essas luzes há 5 anos. Avisa essa senhora aí que já faz 5, 6 anos que a gente tem a luz aqui. Pois é, então... Eu vou apagar a luz da chácara, mas só avisa essa senhorinha aí que aqui é um camping. Eu já tenho essas luzes aí há pelo menos aí uns 5 anos já instalada aí. Aí o que acontece? Daqui 30 anos, quando a gente for ver no passado, sei lá, o caso do Mike, o caso do ET do Paraná, né? O OVNI do Paraná. A gente vai falar que teve uma versão primeiro e que essa versão mudou. O que vai aparecer quando a galera pensa no futuro? Vai parecer que mudaram tudo as versões pra... Porque teve a pressão de alguém, não é? Porque pode ter alguém se envolvido nisso e tudo mais. Então, pra quem acredita nisso, no futuro vai servir também como se fosse mais um argumento, né? De que teve a pressão de alguém, de que teve envolvimento. Essa é a questão. E se um dia se realmente aparecer um dia, daí fica descredibilizando a pessoa,
ou alteram a versão, ou fazem a pessoa não falar, que ela tem que negar, que ela tem que fazer alguma coisa. E se realmente já apareceu algum dia, ou se algum dia aparecer no futuro, sei lá, não sei. O que que realmente acontece de fato? Já apareceu, não apareceu? As pessoas estão mentindo? As pessoas escondem? Que a gente sabe também que é uma área que as pessoas não falam muito abertamente sobre isso. A gente sabe. E eu tenho minhas dúvidas em questão de governo. Não estou falando só do Brasil, estou falando de países. Então eu tenho minhas dúvidas também. Terceiros, tanto é que o Mike fez um vídeo no domingo, né, de 11 minutos, onde ele fala, quer saber, vocês acham que eu tô mentindo? Então deixa, porque agora eu tenho 2 milhões de seguidores, eu vou poder comer umas coisinhas que eu nunca comi na vida, tá ligado? Quero viver esse momento e eu ia morrer se eu continuasse falando que eu sei. Então é melhor vocês acharem que eu sou mentiroso, me esquecerem, esquecer minha família e pronto. E aí eu sigo minha vida. Tirando essa parte de Alien, a gente sabe que tem muitos assuntos que as pessoas não podem comentar, que simplesmente elas desaparecem, né? A gente sabe de relatos, de coisas que as pessoas não podem comentar, que, nossa, fulano desapareceu ou fulano morreu. Tá certo, ele falou isso, né? E ele ainda falou, olha, eu tenho outros vídeos de outras pessoas que viram ao redor, em outros locais, né? Que conseguiram ver a nave, que também filmaram e que me pediram pra não falar porque estão com medo pelo que tá acontecendo comigo e com a minha família. Então é uma situação onde ele fala de um jeito que, né, quem acredita nele, eu acho que vai continuar acreditando, você entende? Tipo, não acho que necessariamente isso vai comprovar algo. E toda essa história tá muito mal contada, né? Tipo, o cara que subiu lá pra poder ver, do Discovery, que a gente falou aqui, ele fez um vídeo falando agora que talvez ele tenha ido até o lugar errado. O trabalho do cara é esse, basicamente, né? Agora a gente tem que falar, desculpa, mas pelo amor de Deus. Não dá. A gente só falou o nome dele aqui porque, teoricamente, era um especialista em chegar no lugar. Aí o cara fala que, talvez eu fui no lugar errado. Tipo, ele fez um vídeo falando, aqui tá assim. Inclusive, né, teve gente falando, não, esse cara tá passando mal agora porque ele teve contato com o local, não sei o quê. Não, eu acho que daí também o cara já foi burro, me desculpa, mas foi burro. Porque assim, cara, igual ele falou, o seu trabalho é ir no lugar especializado. Daí você já vai dedicar o seu tempo, seu suor, tudo, sua profissão, que é isso, e ainda sobe no lugar errado? Pô, não dá pra te defender também. Com outro local. Verdade. Tá ligado? Como que ele tava passando mal? Então, tipo assim, quando a gente falava no início que precisava de grandes provas pra poder comprovar essa grande manchete dele, né? Que seria a maior manchete da história da humanidade, não é? Um alien descoberto. É a maior Pô, que legal que fosse, cara. Se fosse verdade, mano, um alien foi descoberto. Cara, seria incrível, de verdade. Eu queria que fosse verdade, eu queria. manchete da história da humanidade. Pra provar isso, precisava de muita coisa. Primeiro, ele não falou sobre um ser. Ele não falou que viu um ser, certo? O que ele falou que teve? Quais são os contatos do Mike com algo que é diferente? Contato visual, onde ele viu de longe essas luzes que pareciam realmente de um OVNI, pareciam um disco voador. Contato sonoro, onde ele ouviu barulhos, e ele filmou esses barulhos também, né? Que daí parece com o do filme e tudo mais, mas que poderia ser de uma outra coisa. Então a gente coloca esse áudio como uma evidência, mas não como uma prova, porque pode ser de uma outra coisa, né? A gente tem o fato do tal disco, do tal OVNI, ter passado por cima da casa dele, que aí a gente não tem prova nenhuma. Então essa foi a parte que ele falhou, na minha opinião. Se realmente teve essa nave passando por cima da casa, cara, essa poderia ser, às vezes, a prova, né, que ia desmascarar isso. Essa foi a parte que o Mike falhou. altamente contestável, certo? E é isso. Então a gente não tem um contato dele vendo alguém. Teoricamente, ele poderia olhar pra essa situação, pra essa história, e olhar e falar assim, caraca, talvez seja o camping. Eu não fiz pensando que ele era realmente alien. Eu não tinha interesse por alien. Eu não sei nada sobre o assunto, nem nada do tipo. Então eu vi, eu achei que podia ser um alien. Achei que podia ser um disco voador. E aí agora eu tô vendo que talvez seja o camping, certo? Ele poderia falar isso e ele realmente ter passado por isso. Mas ele tá batendo na tecla de que não, e que inclusive passou por cima da casa dele. Eu, Thaís, se tivesse feito isso, eu vi o negócio e tal, não sei o quê. A não ser que tivesse passado em cima da minha casa e eu tivesse gravado aí, eu ia continuar batendo na tecla. Não, eu vi. Agora, se eu tivesse errado, eu, com vergonha e tudo, ia gravar uma story falando, olha, gente, não foi pra me promover nem nada, eu me enganei, é um camping. E é isso. Não tem muito o que falar, é um camping, eu me enganei e me desculpa, mas é isso. Eu gravaria, de verdade mesmo. Eu gravaria. Mas as pessoas iam parar de me seguir. Pô, se as que continuaram é porque gostam do meu conteúdo, não só por causa de alienígena. Situação onde, por exemplo, se tiver realmente outros vídeos, eu acho que o interesse não é só dele. Não é um negócio que ele pode olhar e falar assim, não, eu tenho outros vídeos aqui que provam que eu falei, tá ligado? E é isso. E vai morrer comigo. Não vai morrer contigo, Mike, tá ligado? Você tá falando pra Força Aérea Brasileira que você tem vídeos que comprovam que tem uma vida extraterrestre passando por aqui, pelo Brasil? Não faria sentido guardar, tá ligado? Não, os caras obviamente vão ir atrás, vão pegar o celular dele pra poder ver e com quem são essas conversas, e o governo vai investigar isso a fundo. Nesse momento não faz sentido essa linha de raciocínio dele do seguinte, eu vou esconder porque é o melhor pra mim. Não, porque quem tem interesse maior nisso, teoricamente, que é o governo, né? Tipo a FAB, essa galera, né? Força Aérea Brasileira, vai continuar tendo interesse.
A partir do momento que ele soltou que tem pessoas que tem outros vídeos, essa galera vai procurar quem são essas pessoas. E vai chamar ele pra poder falar quem é essa pessoa. Quem pode acabar não sabendo disso é o público em geral, é a grande mídia, se ele guardar com ele. A única forma de talvez ele buscar proteção nesse momento é justamente falando, né? Porque ele continua aparecendo. Teoricamente, se ele estivesse correndo risco. Então, tudo que ele vem fazendo, a forma como ele vem fazendo, vem atingindo a credibilidade dele, de uma forma ou de outra. E a gente falou disso naquele dia, né? Tipo, cara, Mike, quer se ajudar? Pega os vídeos que tu fez no seu celular, porque não é possível que você só fez vídeo no Story. Tu ficou 40 minutos de frente pra um disco voador e tu não tirou uma foto pro teu celular. Tu não fez um vídeo pro teu celular. Pega lá e mostra e você vai ter os dados, os metadados, né? Eu vi... Sabe uma coisa que eu tinha pensado também, né? Quando começou esse assunto, eu falei, cara, eu providenciaria uma câmera. Nem é pra filmar, pra tentar tirar foto. Ah, talvez pra filmar assim, né? Eu tinha uma câmera muito boa que dava pra tirar foto da lua. Vendi ela, foi muito burra. Mas assim, eu teria comprado uma câmera pra falar, ó, gente, ó, o que vocês estão vendo? É isso. Cara, eu tinha comprado uma câmera boa. Ainda mais agora que ele tá com mais dinheiro. Cara, eu tinha comprado uma câmera, mas a câmera boa, pra conseguir, então, se eu tô falando a verdade, eu comprava a câmera pra tirar foto e provar, ó, é isso que eu tô vendo. Ah, mas daí vamos analisar se a imagem é verdadeira ou falsa? Pô, se for verdade, você não tem que ter medo, é verdade, é apenas isso. Inclusive, do Stories, não tem como você abrir e já ver os dados, de quando foi filmado, se foi editado ou não. Mas tem aplicativo que você passa e ele vê quando foi filmado, onde foi filmado. E aí vai aparecer, foi filmado no Instagram, no dia tal, no horário tal, e pronto. E aí você mostra, ó, o que eu tenho não é uma manipulação. Essa imagem realmente é uma imagem real. Ponto. Partimos desse pressuposto. Então, o moleque não inventou toda essa situação. Tinha uma luz lá. Agora vamos comparar a imagem que a gente tem do Na Lata com a imagem do Mike. Vocês acham que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa? Tem diferença? Tem que passar agora por especialista para poder ver a diferença. Até, inclusive, se era realmente o mesmo lugar. Porque a gente já viu que teve gente que foi lá e falou que tinha ido no lugar e errou. Então tem que ver se realmente é o mesmo lugar. É o mesmo lugar? O tamanho é parecido? É o mesmo? A situação pode ser essa? Então a gente já tem uma certa explicação, pô. Porque a gente tem duas explicações possíveis. Uma nave que veio de outra galáxia, certo? Ou então um camping que tá lá. É muito 880, né? É absurdo também isso. É 8 milhões, né? É, exatamente. Tipo, então, tipo assim, ele vai precisar jogar de uma forma que ele colabore com a história que ele contou. Senão, não é que as pessoas vão tirar ele pra maluco, que vão chamar ele de mentiroso do nada. Não. Se você não explicar exatamente o que aconteceu, com as provas que você já tem, as pessoas vão deduzir isso porque elas não têm informação suficiente pra poder reagir de outra forma. Concordo. Né? É igual quando, por exemplo, sei lá, o cara é poeta, a poesia pode ser qualquer coisa, né? Fazendo sentido ou não. Mas o cara vai lá e escreve, por exemplo, sei lá, banana, uva, maçã, papapá, e nada com nada, parece uma, sabe, tipo, uma lista de compra. Pra ele faz o maior sentido da vida. Pros outros não faz sentido nenhum. Quem tá lendo não é obrigado a ver aquilo e falar que é uma puta arte. Aqui é a mesma coisa, tá? Tipo assim, a gente tá vendo de fora a tua história. Fizeram agora contrapontos importantes. Como que você vai responder a eles? Se a tua forma de responder é falando, não, eu sei o que vai acontecer. E ainda ele falou que vai, final do ano vai ter investigação de fato, né? Que vai ser agora. Como assim? Porque a Fábio vai para da Copa? Quem que dá que foi entrar no lugar do Wesley lá, alguém da Fábio? O brigadeiro tal, veio no lugar do Wesley, na convocação. Vai vir o coronel. Não faz muito sentido tudo isso que ele tá falando. Sabe? Agora ele tá parecendo, inclusive, quando ele fala, ele parece ser um cara que entendia do assunto. Ele chegou a usar umas expressões assim, porque eu sei de coisas que vocês não sabem, tá? Já virou outro discurso, parece um pouco, né? Entendeu? Então, tipo assim, ou ele tá falando mal, algo que ele poderia se sair bem, se ele faz de outra forma, ou ele de fato não tem o que falar agora. É o que a gente vai acompanhar. A gente continua acompanhando aqui. E se amanhã ele aparecer e falar assim, tá aqui todos os metadados dos vídeos, papapá, tá aprovado, aqui tá os outros vídeos que eu falei das outras pessoas, a galera tá junto pra poder provar e tudo mais, o primeiro canal que vai soltar sobre isso é a gente. Mas até lá a gente tem que agir com o que tem por enquanto, né? E agora é o momento dele, né, da réplica, né? Já teve a réplica, agora é a réplica. Eu separei também uns vídeos aqui pra gente ver do TikTok, pra fazer a gente ficar mais confuso, na verdade, com toda essa história. Esse vídeo aqui não é do TikTok dele, postaram. É sobre ele ter queimado o HD dele, que ele postou nos stories, se eu não me engano. Melhor coisa que eu faço. Eu vou fazer isso, ó. Gasolina, o HD. Chega. Agora, mãe, pai, isso é por vocês. Chega de tanto problema. Chega, gente, eu não aguento mais. Eu vou queimar essa merda. Ninguém nunca mais vai ver nada disso aqui, nada. Chega disso, chega de ameaça, chega, ó, gente. Acabou. Acabou isso, acabou agora. Acabou agora, ó. Vocês estavam vindo aqui na minha casa por causa disso? Não tem mais nada. Acabou. Chega de ameaça, chega de gente me torturando. Eu vou queimar isso aqui o dia inteiro, se possível. Nunca mais vocês vão ver nada. Vocês são os monstros, vocês não me dão paz. Vou fazer uma fogueira aqui, chega. Acabou, agora ninguém tem acesso a isso. Vocês estavam vindo por causa disso? Não tem mais HD nenhum agora.
Agora eu vou poder ter paz na minha vida, na minha casa, nos meus bichos, em tudo. Não tem mais nada pra vocês virem buscar aqui. Nada. Acabou. Gente, acabou isso. Sério. Acabou. Isso aqui é paz. Isso aqui é paz de volta pra minha família, pra mim. Isso aqui é paz pros meus bichinhos. Acabou. Esse inferno desse aparelho. Agora ninguém nunca mais vai ver nada também. Chega. Agora vocês inventam o que vocês quiserem. Me deem paz. Agora não tem mais nada pra vocês virem buscar aqui. Nada. Acabou. Tá, basicamente queimou o HD. O que que eu tenho várias perguntas, várias questões, várias coisas. O que que eu Acabou. penso? Será que de fato era esse HD? Que tinha alguma coisa? Pode ter outro? Arquivos em nuvens? Arquivo no celular? Não sei. Essa é uma das questões. Tipo, pode ter outros lugares que esse vídeo, material, seja o que for, esteja. A outra questão é a questão das pessoas que ficam enchendo o saco mesmo. Seja que se fosse do Mike, seja que fosse de você, seja que fosse qualquer outra coisa, outras pessoas tivessem visto esse suposto alien, que as pessoas aqui no Brasil, elas não têm noção. Vamos ser sinceros, o brasileiro não tem noção, tem hora que você está invadindo o espaço do outro, você está enchendo o saco de outra pessoa. Eu também não ia querer ninguém enchendo o meu saco, gente. Deus que me perdoe. Mas eu ia querer paz. Se tem uma coisa que eu ia querer é paz. E as pessoas não sabem o limite. Que a partir daquele ponto, você não tem que ficar enchendo o saco, invadindo propriedade, matando animal. Se tudo isso é verdade, que mataram o animal dele, não é? Eu não sei. Igual eu disse, a consciência é dele. Mas eu fico me perguntando se realmente valeu a pena queimar esse HD. Agora, esse vídeo é do Serjão, né? Como a gente sabe, né? Ou quem não sabe, ele trabalha muito com essa parte de astrologia, fala de OVNI, fala sobre os astros, planetas e tudo mais, né? Ele tá falando aqui que basicamente acabou o mistério, que era tudo uma farsa. Mistério totalmente solucionado. Ontem a gente ainda tinha algumas dúvidas. Só que ontem mesmo as dúvidas foram sanadas. Lá no dia 31 de maio, um influenciador fez imagens mostrando luzes piscando no que ele falou de uma região que não tinha nada, que não tinha estrada, que não tinha chalé, que não tinha casa, que não tinha ninguém ali. Ele falou dessas luzes, mostrou, deu o zoom ali com seu celular e tudo mais, e depois ele fala de uma luz, de uma nave que passa em cima da casa dele. Uma força-tarefa gigantesca foi lá para Campo Largo, e no vídeo de ontem, quando eu gravei, o pesquisador Jorge Uessu estava lá, ele ainda não tinha feito a imagem matadora, a imagem que solucionou o caso, que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Ainda era de dia, e ele fala ali no vídeo dele que ele ia esperar anoitecer para fazer a imagem. Ele estava ali na pousada, na chácara, né? E de lá, ele viu a casa do influenciador, que tem luzes. E ele mostrou a luz no zoom do celular dele. E quando ele faz isso, você vê que o comportamento da luz é exatamente igual ao comportamento da luz que ele fez, que o influenciador fez, ao contrário, da casa dele para esta chácara. Então, isso já matou o caso, porque estava claro que o que ele viu foram luzes de uma pousada que está ali. Caramba, mas isso não está lá todo dia? Não. Segundo o pessoal, está lá de quinta a domingo só. Mas por que ele não viu se é tanta luz assim? Nem sempre são tantas luzes, às vezes fica menos luz, às vezes fica mais, depende ali da movimentação. Aí a nave que passou em cima da casa dele, que ele falou que era uma nave grande, vermelha, bonita e tal. Esse nós não temos imagem. Quando você ver uma nave gigantesca, vermelha e bonita, passar em cima da sua casa, não filme você. Filme a nave. Mostra a nave e depois volta a se filmar. É só isso. Exato, essa é a parte que mais me pega dele. Se for verdade, como eu estou falando toda hora, que não vê alguém no comentário, ai, mas você acredita? E se for verdade? E se for? E se for? E se for? Filma a porcaria da nave. Filma a porcaria da nave pra te dar credibilidade, que passou em cima da tua cachola. E pra gente finalizar esse assunto, esse senhor aqui, que eu não sei quem é, o Robert Lima. Ah, esse nome aqui, esse Roberto, o senhor Roberto. Ele tem um drone e foi até a chácara pra mostrar que o Mike estava mentindo. Então eu trouxe esse vídeo também pra vocês. Naquele local não tinha acesso nem de carro, nem de a pé, de jeito nenhum. Logo eu pensei, meu drone vai. Catei minha tralha e resolvi partir para o Paraná. Chegando lá me deparo com um lugar lindo, magnífico, uma paz interior e lá estava a montanha, porém de dia. Logo botei meu drone no alto, esperei com que a noite caísse para aparecer as tais luzes. As luzes apareceram, logo em seguida mandei meu drone na direção da luz
e fui a todo vapor até que chegasse próximo da luz. Quando me deparo com a luz, não é nenhuma nave espacial, parece ser alguma edificação. Para constatar, mandei meu drone de dia também. E aí eu vi que nada mais é que uma pousada. E aí, colocando uma imagem de noite em cima dessa imagem de dia, constatamos que... Mas vamos ser sinceros numa coisa aqui. Você olha, se tem um formato de nave, né? Isso a gente vai ter que falar, que tem um formato de nave. Nada de uma nave espacial. Tristeza para mim, que eu achei que ia deparar com uns ETzinhos aí. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Achei que ia filmar uma nave espacial. Mas não foi dessa vez. Quem sabe da próxima. Manda esse videozinho para aquele seu amigo que ainda está em dúvida. Mostra para ele. Não, é triste, né? De verdade, eu queria que fosse verdade. Pô, imagine, né, lá no meu leito de morte. Pô, mas pelo menos, pelo menos um ET apareceu enquanto eu tava vivo aqui.